Boa tarde, colegas da rede. Sexta-feira, dia da gente trazer os fechamentos tanto de vendas quanto de pós-vendas para todos vocês. Mas antes de a gente analisar os números, vale a pena uma explicação. A gente aqui tem um compromisso de trazer os fechamentos sempre no terceiro dia útil do mês. Nesse mês, nós não conseguimos por conta. Na quarta-feira, a gente tinha a reunião regional na região 6 e logo no dia seguinte o roadshow com todo o time da fábrica. Por isso é que a gente não trouxe os números nessa data. Estamos fazendo hoje, no quinto dia útil. No mês que vem a gente se prepara para trazer sempre no terceiro dia útil, cumprindo o nosso compromisso. Ok? Sem mais explicações, vamos ver os números comigo na tela. Nesse mês de agosto de 24, a gente volta a comparar com o mesmo mês do ano anterior. Lembra que em junho e julho a gente estava fazendo a comparação com o mês anterior desse mesmo ano, por conta do plano do governo lá no ano passado, que vigorou muito fortemente em julho e também em junho. Então, como acabou a base de comparação lá no ano passado, a gente volta a olhar os números comparando com agosto de 2023, que é uma boa referência. Então, a gente vê um crescimento da indústria bastante grande, quase 13,4%. Vale destacar que esse mês de agosto de 24 teve um dia útil a menos do que o do ano passado, e com isso, se a gente analisar o número que está do lado do 13,4 ali, o 18,5, é a evolução por dia útil de venda. Essa é a forma mais correta da gente analisar. Então a gente vê que por dia útil de venda a indústria foi bem melhor, 18,5, e do lado os mesmos números, a mesma base de comparação, mas da Volkswagen. Então a gente percebe que o desempenho da Volkswagen foi bem melhor do que a da indústria, quase 34% de crescimento, versus o ano passado. Óbvio que em agosto do ano passado teve uma ressaca por conta do volume forte de junho e também de julho. Em participação de mercado, a Volkswagen cresce bastante, fecha na segunda posição com 16,6 e cresce versus o ano passado 1,9, e vocês conseguem ver aí as 10 primeiras marcas. Continua destacando bastante aqui o desempenho das chinesas, quem é que rouba bastante mercado das principais marcas aqui no começo do gráfico. Esse mesmo número agora, olhando o varejo. E aqui no varejo, a gente percebe que o desempenho tanto da indústria como da Volkswagen, ele foi igual. A indústria cresceu 20,4 quando a gente analisa em dias úteis, e a Volkswagen também cresceu 20,4 em dias úteis. Com isso, ela fechou aqui com 12,2 de participação de mercado, fechou na terceira posição, e versus o ano passado, ela praticamente não teve crescimento, ficou no 0 a 0, porque cresceu a mesma coisa que a indústria. É importante destacar, se a gente já fizer essa mesma análise no acumulado, de janeiro a agosto, a indústria vai crescer 14% e a Volkswagen vai cair 1,2% no varejo. Todos esses números do acumulado do ano, vocês podem encontrar no Rede em Foco, lá vai ter o material completo, não vou passar o acumulado do ano para não tornar o vídeo tão longo assim. E aí, aqui sim, da onde vem todo o crescimento, principalmente da Volkswagen. A indústria cresce 16,7% e ela tinha crescido 18,5% no total, então a indústria de vendas corporativas cresceu um pouquinho menos que a indústria de varejo, e o crescimento da Volkswagen aqui é muito grande, cresceu quase 43,7%. E óbvio, isso reflete no market share, 21,1%, quase 4 pontos percentuais de crescimento. Então a gente percebe que tem um crescimento muito grande, a gente já vem percebendo isso na venda direta. Que fica claro aqui, em agosto, a indústria teve uma aceleração de vendas diretas, chegou a 49%, é natural isso acontecer no segundo semestre, e na Volkswagen, que é o gráfico de baixo, a gente atingiu 37% de varejo e 63% de vendas diretas, é o segundo maior percentual do ano, e vocês conseguem acumular aí, conseguem verificar desde 2018 como é que é esse desempenho entre os canais da Volkswagen e da indústria. E aqui, o chão de loja ali, o atacado, o varejo e o estoque de agosto, tirando, porque aqui não aparecem os efeitos de emplacamento, vendeu no mês, passou para o outro, que teve no ano passado. Tivemos um varejo de mais ou menos 14.400 unidades, vale destacar que dentro desse varejo tem mais ou menos 400 unidades de test drive. Então, quando a gente compara com o mês passado, que vendeu 14 mil unidades,
mas a gente precisa fazer a conta por dia útil. Se a gente analisar por dia útil, a Volkswagen vendeu 7,8% a mais, destaques aí para a região 1, quase 13%, região 2, 11%, o Nordeste com um plano aqui especial 5,4%, e vocês conseguem verificar aí todos os demais números. Em verde, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, o crescimento é de 32%. Ou seja, em agosto do ano passado, sim, teve uma ressaca das emissões de notas, não é o emplacamento que passa de um mês para o outro, por isso a gente tem um crescimento muito mais expressivo. Tivemos um atacado de 13.500 carros, que fez com que o estoque da rede terminasse ali próximo das 17 mil unidades, reduzindo ali mais ou menos 900 carros do começo do mês para o final do mês, e a rede termina aqui em mais ou menos 35 dias de estoque, e vocês conseguem acompanhar aí região a região. Bom, falando um pouquinho de setembro, vocês acompanharam na live, setembro mais um mês forte, essa indústria deve passar com certeza das 210 mil unidades, um mês longo, 21 dias úteis. Vamos ver como é que vai ter o comportamento do sábado, dia 7 de setembro é feriado e cai no sábado, dia importante de vendas. Então precisamos ver o quanto esse sábado pode impactar aí no desempenho do mês. Falando aqui dos nossos carros, o Nivus é um carro que a gente continua perseguindo ações de vendas mais agressivas, inclusive no Nivus Sense. Quando você compara o Nivus Sense com o Nivus Comfort Line e aplica as taxas que estão disponíveis nesses dois carros, eles ficam ali muito parelho, e aí o Nivus Sense perde um pouco de competitividade, então a gente vem trabalhando muito forte nessa questão. E os outros carros importantes estão no segmento ali de SUV. A T-Cross, a gente continua na batalha, é um carro que vocês viram o market share de varejo de 12,2%. T-Cross continua sendo aqui um dos nossos grandes focos, ficou um pouco abaixo no mês passado, então a nossa discussão com a montadora é encontrar maneiras alternativas de viabilizar o melhor varejo desse produto. E outro carro no segmento de SUVs é o Taos, no segmento de ASUV, o segmento onde tem muita incidência dos chineses, grande parte dos lançamentos que foram feitos nos últimos meses está nesse segmento, e ele também sofreu um pouco, ficou um pouco abaixo daquilo que a gente precisava. Tivemos boas notícias, que é a taxa mais o bônus no Taos Comfort Line, isso sem dúvida pode ajudar, mas acredito que a gente vai precisar de um pouco mais de competitividade para ele conseguir entregar os números planejados, e aqui é o nosso foco discutir isso com a montadora. E nos veículos importados, um pouco do cadenciamento e um pouco das condições, vocês têm acompanhado isso bem de perto, a gente aqui também está acompanhando muito próximo, e todas as segundas-feiras, na reunião do comitê de vendas com a montadora, a gente está discutindo esse assunto do varejo, também do equilíbrio de vendas corporativas. Acho que isso, sem dúvida, é o tema que a gente precisa tocar aqui na associação. Ok? Esse era o fechamento de vendas. Agora vocês conseguem acompanhar o fechamento do pós-vendas. E só lembrando, hoje vai o Rede em Foco, com tudo aquilo que a gente comunicou para a nossa rede no mês de julho. E como eu disse, vai um material um pouco mais completo aqui de vendas, onde vocês conseguem ver o acumulado do ano, como é que está o desempenho da indústria e da nossa marca. Ok? Segue aí, Merula. É isso aí, Dani. Vamos falar um pouquinho aqui do pós-venda. Mais um fechamento, agosto, 22 dias úteis, trabalhados. Tivemos uma performance nacional um pouco melhor do que o mês anterior. Fechamos com 97 do objetivo atingido. E para que a gente tenha uma noção de todas as regiões, acompanhe comigo na tela. A região 1 fechou com 113,8% do objetivo. Região 2, 105,4%. Região 3, 102,5%. E agora, na sequência, região 4, 5 e 6 fecharam abaixo do objetivo. Região 4, 94,5%. Região 5, 71,8%. Região 6, 89,6%. Como eu falei, nível Brasil, fechamos com 97,4%. Logo abaixo, para que vocês tenham noção o que é peças e acessórios, destacamos os dois movimentos para que vocês analisem. Na sequência, nós temos o objetivo acumulado até o mês anterior versus o realizado até o mês anterior. Região 1, 2 e 3 veio atingindo o trend acima dos 100%, e a região
4, 5 e 6 abaixo desse trend, totalizando 95,1 nacional. A diferença entre o objetivo versus o realizado está em 55.859.836. Quando falamos de atingimento absoluto do objetivo, também separamos por região. Assim, todos terão noção de quantos grupos em cada região e a totalidade do atingimento de cada um. Ou seja, a região 1, dos 16 grupos, nós temos 5 que não atingiram o objetivo absoluto e 11 atingiu. Região 2, de um total de 38 grupos, 23 não atingiram o objetivo, 15 atingiram. Região 3, 48 grupos, 27 não atingiram, contra 21 que atingiram. Região 4, de 48 grupos, 30 não atingiram, 18 atingiram. Região 5, de 41 grupos, 36 não atingiram, contra 5 que atingiram. Região 6, 38 grupos, 24 não atingiram, contra 14. Ou seja, 145 grupos não atingiram o objetivo, contra 84 que atingiram o objetivo. Ou seja, 63,3% não atingiu, contra 36,7% que atingiram. Quando falamos da escala de bonificação, que se inicia a partir dos 90% de atingimento do objetivo, nós temos o quadro logo abaixo. Verifiquem na linha vermelha que o total de 101 grupos não atingiram o objetivo, portanto, bonificação zero. Ou seja, não chegaram a atingir 90% do objetivo. Na sequência, nós temos 38 grupos atingindo a faixa de 4%, 23 grupos atingindo a faixa de 5% de bonificação, 12 grupos atingindo a faixa 6% de bonificação e 55 grupos atingindo a faixa de 7% de bonificação. Em termos percentuais, nós temos sem performance 44% da rede, com performance a partir dos 4%, 56% dos grupos a nível Brasil. Então, senhores, inclusive, porque nós fizemos as reuniões regionais por todo o Brasil, por isso houve um atraso da apresentação do fechamento de vendas e pós-venda, estamos fazendo hoje, mas um recado importante que nós verificamos em todas as regionais, em função do pós-venda nos estoques, nós temos um volume percentual de obsoletos bastante grande. Nós temos que ter ações diretas para aliviar os estoques desses obsoletos, dando margem para uma pulverização de peças salutares ao nosso giro. Tenham isso em foco e reduzam o máximo possível e solicitando sempre aqui a fábrica que nos auxilie na desova desse estoque obsoleto. Caros concessionários, boa tarde. Após Dani e Merula passarem para vocês aí os números do mês de agosto, portanto, para vocês terem a visão e compararem com os seus números. Só queremos deixar informados que antes de ontem, né, na quarta-feira, uma reunião importante com a rede da região 6, né, Centro-Oeste e Norte, tiveram presentes bastante concessionários, trocamos bastantes ideias, e no dia seguinte, tradicional roadshow por parte da fábrica, onde nós pudemos, então, fazer alguma troca de informações. A fábrica faz aquela apresentação para aqueles que já tiveram, né, nesses roadshows. Aliás, só falta agora a região 3, né, faz aquela apresentação e no final nós ficamos aí nas perguntas e respostas e pudemos então colocar alguns pontos importantes para a fábrica. Troca de informações importantes e vocês verão aí no filme aí quantidade de concessionários muito representativos aí para estarem conosco. Obrigado a todos aqueles que participaram, que nos prestigiaram nas nossas reuniões e até a próxima. Bom fim de semana. Um abraço.